Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos desse domingão sensacional falando sobre a rodada de ontem, né, cara? Tivemos uma rodadinha relativamente longa, tivemos muitos jogos muito bons, né? Tivemos, né, um favorito, né, sendo derrotado, tivemos a lei do ex, né, a lei do ex entrando em ação. Então, cara, foi uma rodada muito boa. Vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu. Antes, deixa o seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque, primeiro, você se ajuda, porque assim você recebe todos os vídeos do canal, e você também me ajuda, porque, pô, se inscrevendo, comunidade aumenta, eu consigo levar meu trabalho para mais e mais pessoas, então se inscreve para ajudar todo mundo, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre uma das grandes surpresas, talvez a grande surpresa da rodada de ontem, que foi San Antonio vencendo o Miami Heat, cara. O Spurs venceu por 115-111 num jogo que, pra ser bem sincero, cara, o San Antonio foi bem superior durante o tempo inteiro, cara. Em poucos momentos o Miami Heat conseguiu de fato ameaçar o Spurs, né? O Spurs foi muito bem em todos os quartos, conseguiu dominar basicamente todos os quartos. Cara, grande vitória do Spurs, né? O Romeo Langford foi o grande nome da equipe, foram 19 pontos e 6 rebotes para ele. Pelo lado do Miami Heat, cabe destacar o Jimmy Butler, que meteu 30 pontos, mas na boa, que jogo ruim do Miami, hein? Eu sei que a diferença não foi tão grande, foi de apenas 4 pontos, mas, cara, assim, eu senti o Miami 100% submisso ao San Antonio no jogo de ontem. Vai me desculpar. Derrota feia do Miami Heat. 15ª derrota do time na temporada. E San Antonio teve apenas a sua 8ª vitória, tá? Brooklyn Nets, totalmente desfalcado, conseguiu vencer o Indiana Pacers por 136-133, né? O Brooklyn jogou sem Kevin Durant, sem Kyrie, sem Russell Neal, sem Ben Simmons, sem Claxton. Jogou sem todo mundo, sem Seth Curry, e mesmo assim conseguiu arrancar uma vitória contra o Indiana. Cara, Cam Thomas foi o grande nome da equipe, foram 33 pontos para ele, e que bom que ele conseguiu ter mais minutos ontem, cara. O Cam Thomas é um moleque que eu gosto muito, acho que é um jogador que tem um potencial muito grande, e espero que o Brooklyn utilize mais um pouco ele. Ontem ele foi extremamente importante, porque, como eu disse, o Brooklyn estava sem ninguém, né? O Nets conseguiu sua 16ª vitória e o Indiana a sua 13ª derrota. Surpreendeu demais essa derrota do Indiana, tá? Eu esperava mais do Pacers, viu? Cleveland Cavaliers venceu o Oklahoma City Thunder por 110-102 num jogo onde o Evan Mobley assumiu, né, a liderança da equipe. O Evan Mobley ontem teve um jogo muito bom, carregou o Cleveland nas costas em vários momentos, conseguiu finalizar o jogo com 21 pontos e 12 rebotes, e Cleveland, ainda sem Donovan Mitchell, conseguiu sua 17ª vitória. Já o Oklahoma, que teve o Pokuevski muito bem, acabou perdendo, né, acabou tendo a sua 15ª derrota, tá bom? Denver Nuggets teve um jogo muito disputado contra o Utah Jazz, mas conseguiu vencer, né? O Denver saiu com a sua 16ª vitória por 115-110, num jogo onde o Denver foi muito consistente, foi muito produtivo, tomou um susto no terceiro quarto, né? O Jazz teve um volume muito bom na volta do intervalo, mas conseguiu se controlar, teve um Jamal Murray muito bem, e teve o Nikola Jokic metendo um baita de um triple-double, 31 pontos, 12 rebotes e 14 assistências, cara. Grande vitória mesmo do Denver, e o Nuggets que tem crescido nessas últimas semanas, cara. O Nuggets tá começando a assustar na Conferência Oeste. Essa é a grande verdade, né? Com o Jamal Murray voltando a jogar bem, com o Jokic no nível de Jokic, Denver é um time bem perigoso. Cabe a gente ficar mais de olho ainda no Denver Nuggets. Portland Trail Blazers teve um jogo bem bom contra o Minnesota Timberwolves e saiu com a vitória, cara. O Blazers venceu por 124-118, né? O Blazers teve um ótimo volume no ataque e quase não foi ameaçado. Quase não foi ameaçado pelo Minnesota. O Wolves teve ali um bom segundo quarto, mas no jogo em si, o Portland estava muito bem, cara. O Portland foi muito bem e foi liderado pelo Damian Lillard, né? Que finalizou o jogo com 36 pontos e 8 assistências, cara. Portland consegue sua 14ª vitória e Minnesota a sua 13ª derrota, tá bom? Falando agora sobre Chicago Bulls e Dallas Mavericks, cara, jogando dentro de casa e não tendo o Luka Doncic do outro lado, Chicago conseguiu vencer, venceu bem, né? Eu diria até que atropelou
o Dallas por 144-115, né, no primeiro período, perdão. A gente viu um Chicago Bulls abrindo 10 pontos logo de cara, com um perímetro muito bom, né? O Bulls chutou no primeiro período 7 de 12 para 3 pontos. E no segundo período, cara, o Chicago foi ainda melhor, cara. Por quê? Porque além de ter um perímetro muito bom, Chicago ainda defendeu muito bem, teve muita jogada dentro do garrafão, né? O Bulls foi muito agressivo, foi muito vertical. André Drummond, inclusive, entrou bem demais. E o Chicago terminou o primeiro tempo com 82 pontos marcados e com 29 pontos de vantagem. Aí o segundo tempo, meu amigo, foi totalmente protocolar. O Dallas até que voltou melhor com Dinwiddie, com Christian Wood. Só que, cara, Chicago muito seguro, muito tranquilo, fluindo muito bem no ataque, defendeu muito bem e conseguiu uma vitória muito boa mesmo. 11ª vitória do Bulls na temporada e o Dallas a sua 13ª derrota. Como eu disse, Dallas não teve o Luka Doncic, mas teve o Spencer Dinwiddie muito bem, foram 27 pontos e 8 assistências para ele. Só que Chicago foi muito forte, cara. O Chicago conseguiu 19 bolas de 3 convertidas, cara. Foi muito bem o Chicago Bulls. Belo trabalho mesmo do Chicago Bulls ontem. Talvez agora o Chicago deu uma engrenada porque tá precisando, né, cara? Chicago não consegue engatar sequência de vitórias. Talvez agora, com a vitória de ontem, uma vitória muito dominante, talvez o Chicago dê uma animada e embale e faça alegria aí do torcedor. Ontem tivemos um jogo muito bom entre Clippers e Wizards, né? Um jogo que marcou a volta do John Wall, né, para Washington, né? A sua cidade, a cidade que ele é dono de Washington, essa é a grande verdade. E deu sorte, né, cara? A lei do ex funcionou e o John Wall conseguiu sair com a vitória, cara. O Clippers venceu por 114-107, mas o jogo não foi muito fácil não, cara. Foi muito pelo contrário, o jogo foi duro, né? O primeiro tempo, o Wizards conseguiu ter um ótimo volume no ataque, muito por conta do Kyle Kuzma, cara. Kyle Kuzma teve um primeiro tempo absurdo, foram 25 pontos e 5 de 5 na bola de 3, cara. O Kyle Kuzma destruiu no primeiro tempo. Só que o Clippers, por ter um coletivo bom, por ter um John Wall entrando muito bem, conseguiu ficar apenas 3 pontos atrás, porque se não fosse esse bom coletivo e essa boa defesa do Clippers ontem, muito provavelmente o Wizards teria decidido o jogo no primeiro tempo, porque o que o Kyle Kuzma fez foi sacanagem. No segundo tempo, o Clippers melhorou ainda mais defensivamente, né? A marcação do Clippers deu uma boa encaixada, o time conseguiu limitar bastante o Kyle Kuzma, que fez apenas 10 pontos no segundo tempo. E ofensivamente teve um Paul George muito produtivo. Paul George meteu 20 pontos no segundo tempo. E na última posse do Clippers, faltando 20 segundos, Batum acertou um arremesso maravilhoso que deu a vitória para o Clippers por 114-107. Depois dele acertar esse arremesso, o Clippers só foi controlando, foi muito para a linha do lance livre e ainda conseguiu botar 7 pontos de vantagem, cara. Paul George foi o destaque do jogo, foram 36 pontos para ele, mas cabe destacar também John Wall com 13 pontos, foi uma peça muito importante vinda do banco, e o Kawhi Leonard, que não foi uma das 7 maravilhas do mundo, mas foi muito bem. Foram 13 pontos, 8 rebotes e 6 assistências para o Kawhi. E agora ficou a dúvida, são 7 ou 8? São 7 ou 8 maravilhas do mundo? Fiquei na dúvida, comenta aqui. Eu fiquei com essa curiosidade. Terminando o vídeo, eu vou dar uma gulgada para ver se são 7 ou 8 maravilhas do mundo, tá bom? Pelo lado do Wizards, cabe destacar Kyle Kuzma, que meteu 35 pontos, 7 de 11 na bola de 3, e o Kristaps Porzingis, que meteu 30 pontos e 15 rebotes. Porzingis fazendo uma boa temporada pelo Wizards, cara, tá jogando muito bem, tá? E pra fechar, galera, vamos falar aqui sobre Celtics e Warriors, né? O grande jogo da rodada de ontem terminou com o Warriors dominando, né, cara? O Warriors dominou ontem o Boston Celtics, venceu por 123-107, né? O primeiro período começou com o Klay Thompson e o Curry muito bem, né, cara? O Klay meteu 12 pontos, o Curry meteu 8 pontos, 2 bolas de 3. E o Celtics, cara, que coletivamente funcionou bem, só que faltou o individual, faltou um Jason Tatum. Tatum foi muito mal no primeiro período, apenas 1 de 6 no field goal.
e o Celtics acabou ficando na desvantagem no primeiro quarto. No segundo quarto, o Celtics deu uma melhorada, né? O Jaylen Brown veio bem, o Malcolm Brogdon veio bem, e o Celtics conseguiu diminuir um pouquinho a diferença, né? A diferença que chegou a ser de mais de 10 pontos, né? Terminou sendo apenas de 5 antes do intervalo. E cabe destacar aqui o primeiro tempo absurdo que o Klay Thompson fez, né? Foram 12 pontos no primeiro período e 12 também no segundo. Klay terminou o primeiro tempo com 24 pontos, cara. Se não fosse a melhora defensiva do Celtics, muito provavelmente Boston teria ido pro intervalo perdendo por uns 15 pontos, cara, porque o volume que o Klay Thompson teve foi absurdo. Na volta do intervalo, o Warriors foi muito inteligente nos ajustes, né? O Steve Kerr ajustou a defesa do Warriors, né? Fez a defesa do Warriors se recompor um pouquinho mais rápido, de uma forma mais organizada. E ofensivamente, o Steve Kerr orientou tanto o Curry como o Klay a apostarem mais no pick and roll, porque o Celtics estava defendendo muito mal o pick and roll. O Blake Griffin, que substituiu o Al Horford, estava muito lento nas trocas, e o Warriors, com esses ajustes, conseguiu abrir 12 pontos de vantagem, e no quarto período, mesmo tendo ali um Jaylen Brown muito bem, um Jaylen Brown chamando o jogo, tentando ter um volume maior, o Warriors foi muito seguro na defesa e teve um Stephen Curry muito bem no quarto período para matar o jogo e finalizar essa ótima atuação do Golden State, né? O Warriors conseguiu sua 14ª vitória, 12ª dentro de casa, e o Celtics teve apenas a sua 6ª derrota, e essa, na minha opinião, foi a mais doída, porque era um jogo que o Celtics precisava vencer para mostrar que não tinha medo do Warriors, que o que ficou no passado, mas não aconteceu. Muito pelo contrário, né? A impressão que ficou é que o Celtics ainda não sabe como bater o Golden State, e isso com certeza é preocupante, né? Destaques individuais: Stephen Curry, 32 pontos, 6 bolas de 3, jogou demais. Klay Thompson meteu 34, foi uma barbaridade o Klay Thompson. E Kevin Looney também é um cara que eu gostaria de destacar, porque ele foi muito importante no garrafão, foram 15 rebotes e 2 bloqueios para ele. Pelo lado do Celtics, o Jaylen Brown teve um bom jogo, mas o destaque fica pro Jason Tatum, mas não um destaque positivo, porque o Tatum foi muito bem defendido ontem, finalizou com 18 pontos, 6 de 21 no field goal e um plus-minus de menos 13. Não jogou nada bem o Jason Tatum e está sendo bem criticado hoje, né? A imprensa tá batendo muito no Jason Tatum, dizendo que ele ainda não sabe como sair da defesa do Golden State. E, infelizmente, não tem muito o que o Jason Tatum argumentar, porque ontem ele foi guardado pela defesa do Warriors, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou dos jogos. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Lembrando que para assistir todos os jogos da temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Se quiser testar por 7 dias grátis, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e garantir já o seu League Pass, tá bom? Grande abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.